E pessoal, tá no ar nosso quarto curta do Vale de Deus e o nosso tema de hoje é como foi o encontro entre Pedro e Paulo. Eu confesso para você que, olha, eu queria muito estar lá, queria muito ter visto isso, de fato. E analisando esses dois juntos, eu fico pensando, deu certo e não é à toa. São duas pessoas muito diferentes que aprenderam a trabalhar junto. Mas não deve ter sido fácil o começo. Porque a gente tem duas personalidades. Um cara é um pé no chão e o outro é um sonhador. É essa minha visão que eu tenho dessa parceria desses dois caras aí que a gente vai falar hoje. Pedro, ele quer as coisas com calma. Vamos tranquilo, vamos fazer as bases, vamos de comunidade em comunidade. Eu só vou sair daqui a hora que as coisas estiverem bem e depois a gente vai expandindo aos poucos. Paulo não. Paulo quer o mundão. Ele pensa assim, eu vou entrar nessa comunidade aqui, vamos montar as coisas, o que for dando problema, eu vou mandando carta depois. A gente vai consertando, dando manutenção online. Né? Paulo pensava assim. O negócio é expandir, né? E se a gente deixar o tempo passar, eu acho que Paulo via muito isso, que se deixar o tempo passar, quanto mais tempo se passasse, a mensagem ia se perdendo. A mensagem de Jesus ia se perdendo. E aqui eu quero fazer um adendo, né? De uma coisa que eu disse no nosso curta sobre os discípulos modernos. Eu usei o ditado do santo de casa não faz milagre. E eu quero acrescentar mais uma coisa a isso com um olhar para esse nosso, né, curta de hoje. Na verdade, se você ficar só com essa ideia do santo de casa não faz milagre, você não acredita que esses caras fizeram a transformação que eles fizeram. Porque dentro das comunidades deles, eles fizeram a diferença. Mas aí, também eu não queria que ficasse a sensação para as pessoas, quando eu disse aquela frase, que, nossa, mas e aí? Como é que eu faço na minha casa, na minha igreja? Então eu não vou adiantar? Vai ter que ser uma pessoa mais distante para fazer isso? Não. É possível o santo de casa fazer milagre. Muitas vezes não com aquilo que ele diz, mas sim com aquilo que ele faz. Então, Pedro e Paulo converteram as comunidades em que eles estavam pelo exemplo. Os caras deviam ser absurdo, assim, de transbordar o Espírito Santo. Então, é a ideia que eu quero passar a respeito desses caras, que eles eram exemplos. Precisa ser exemplo. Mesmo que, às vezes, você não se sinta digno disso, e a gente vai falar isso mais para frente. Né? Pedro, no início, ele deve ter pensado a respeito de Paulo, né? Na hora que ele viu aquele cara, que eles tiveram aquele encontro em Antioquia, ele deve ter pensado assim, cara folgado, chegando aí atrasado, quer sentar na janelinha, não viu nada, não conheceu Jesus. Eu conheci o cara pessoalmente, né? Pedro devia bater no peito e falar, eu conheci, estava lá do lado dele. E Paulo, do mesmo jeito. Ele deve ter pensado, não é só porque conheceu Jesus. Então, prestou atenção no que ele falou? Porque Paulo era muito disso, né? Da mensagem, das palavras, e aquilo ficou muito gravado, né? Só que aí acontece uma coisa, que as escrituras, elas não explicam de forma esmiuçada, mas a gente vive isso hoje. Deu certo. Essa parceria deu certo, porque a gente vive essa realidade hoje, do cristianismo ser isso que é hoje, né? Ser essa pegada que Cristo deixou no mundo, ela se propagou muito pela vontade de Pedro e Paulo. E aí a gente começa a notar também que não dá mais para ficar nessa história de comunidade A, comunidade B, projeto A, projeto B, né? Quantas vezes encontramos gente na igreja que só quer que o projeto dela dê certo e não ajuda nos projetos dos outros, não pensa na comunidade, né?
O início deve ter sido assim. Um olhava para o outro e falava assim, não, eu quero que a minha comunidade dê certo. Essa comunidade que você está implantando aí, que se lasque. Uhum. Só que as coisas começaram a mudar quando eles pensaram, não é comunidade A, B, nós somos cristãos. Nós somos uma coisa só. Né? Quando eles começaram a pensar que eles estavam indo por Cristo, com Cristo e em Cristo, é que a coisa começou a fazer diferença, de fato, e virou o que é isso hoje. Né? Maravilha, maravilha. Que legal. Eu lembrei muito do que eu escutei essa semana em relação ao eu e o nós, né? Eu acho que eu, Pedro, e eu, Paulo, sozinho, não constrói nada, mas nós, juntos, né, construíram a nossa igreja. Então tá aí. Os dois juntos foram capazes desse feito, né? E aí, essa semana eu tentei buscar algumas referências, ler algumas coisas sobre Pedro e Paulo, e aí eu recebi uma notificação no meu celular de uma matéria, e eu achei muito interessante mesmo. E, cara, não tem a ver com Pedro e Paulo, mas ao mesmo tempo tem muito a ver. E aí eu vou ler só o primeiro parágrafo, é uma reportagem da UOL, chama Os Ferros Afiados de Clebson. Dá um resuminho, né? Fala um pouquinho sobre a vida de um jovem, né? Que veio do Nordeste para São Paulo e trabalha com marcenaria em São Paulo, na capital. Então, eu vou ler para vocês e, assim, eu fiquei muito tomado, assim. Falei, nossa, acho que eu preciso ler isso aqui porque não fala dos dois, mas tem muito a ver, sabe? E aí quero ver se ele consegue pescar a mesma ideia aqui, tá bom? Você diz, se eu não fosse pessoa, não fosse rapaz, marceneiro, assim que nem eu sou? Bom, se era para ser outra coisa diferente, eu queria ser madeira. Um cumaru igual ao pai da gente. Forte, firme, mais duro que pedra. Nada destrói. Nem chuva, nem vento, nem sol, nem terra, nem cupim, nem cachaça. Cumaru usa em estrutura, construção, assoalho, beira de piscina, sustentação. Mas se tiver prática e paciência, dá móvel também. Uma mesa de ripa de cumaru vai a vida todinha e ainda chega nos filhos e netos. Não. Para ser cumaru falta muito. Preciso endurecer, ficar mais rígido. Ainda sou uma emburana. Acho que. Conhece emburana? Chama emburana no norte. Aqui no sul, vocês nomeiam cerejeira. Madeira molezinha, de casca fina, perfumada. Boa para fazer santo, canoa de brinquedo, cama, armário. Você molda como quer. Só uma faquinha dá conta. O melhor dela é que ela é igual na inteireza toda, sempre lisinha, não muda de cor, do miolo para a beira. Uniforme, como se diz. E mesmo molezinha é bem resistente. Mas é difícil ser emburana nesses lados. Eu vi só uma vez. Um dia apareceu uma viga para nós e o cliente achou esquisito que eu abracei ela. Mas eu abraço madeira. Abraço para sentir ela, o peso, o perfume, a lisura, as trincas. Quando abracei a emburana, veio aquele cheirinho doce e lembrei da nossa mãe. É só o comecinho mesmo. E aí, cara, eu assim, pesquei aí uma situação, uma semelhança, né? O Kumaru seria Pedro, né? Forte, rígido, duro, difícil de lidar, difícil de entender, mas que serve para sustentação, que serve de base, que serve para construção. E a cerejeira, né, a emburana, seria Paulo, molezinha, fácil de lidar, fácil de moldar. Em qualquer situação ele conseguia entrar, conseguia fazer aquilo que ele queria, mas mesmo assim é extremamente resistente. E aí eu li isso aí e falei, cara, eu acho que eu vou falar isso no nosso curta, porque é muito semelhante mesmo, né? Só que os dois são madeira, os dois vieram de Deus, os dois têm o mesmo propósito, e juntos, pensa aí,
aquela mesa que dura a vida inteira, feita com cumaru, mas com detalhes em cerejeira? Não seria uma mesa perfeita? E foi. E é. E é. Então é isso, esse é o meu recado para o nosso curta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem esse curta, e o próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre Pedro e Paulo e comentar aí sobre esse tema que é gigantesco, a gente não vai conseguir dar conta de falar isso em um episódio só, e com certeza a gente vai falar bastante dessas duas relevâncias na nossa igreja, da importância deles e da propagação do evangelho através da força de vontade de cada um deles. Maravilha, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Abraço, até mais. Valeu, um abraço, até.